Judas Iscariotes. Quem foi esse sujeito? E você talvez esteja surpreso com a problemática levantada, se ele foi vilão ou vítima, mas tem muita gente que questiona isso. Por exemplo, tem gente que pergunta assim, será que Judas foi salvo e se arrependeu no final, assim como Pedro se arrependeu também do seu pecado? Essa é uma pergunta que alguns fazem. Eu já vi opiniões dos dois lados. Qual a trajetória de Judas? Será que ele, na verdade, foi apenas uma marionete na mão de Deus? Porque se ele foi predestinado para trair Jesus, ou seja, Jesus tinha que ser traído anyway, de qualquer maneira, então Judas já não é um vilão, ele é um fantoche na mão de Deus. Pelo contrário, até tem um livro ali, depois eu podia pegar para vocês, que é o Evangelho de Judas. Estou olhando para ele aqui, ó. Não vou levantar, mas ele está na prateleira ali, que é um evangelho apócrifo, ele é posterior ao cânon da Bíblia Sagrada, e nesse Evangelho de Judas, a versão é que Judas foi o único dos 12 apóstolos que compreendeu de fato qual era a missão de Cristo, ser entregue às autoridades para ser morto. Então, até o Evangelho de Judas termina com uma nota quando ele sai para cumprir o objetivo dele como discípulo, que era entregar Jesus para ser morto. Então, foi o único que fez um favor para Jesus. Enquanto todos os outros queriam proteger Jesus do seu destino, isso é, do Calvário, Judas foi o único que entendeu e facilitou que Jesus cumprisse a missão para a qual ele veio esse mundo. Eu sei que isso pode parecer muito louco, eu estou colocando para você não ideias que eu defendo, mas as que estão espalhadas aí para você compreender isso. Bom, vamos então, de maneira didática, olhar tudo isso à luz da Bíblia Sagrada, da informação arqueológica, histórica, geográfica, o que nós podemos levantar sobre Judas Iscariotes. Já que eu falei de Iscariotes, vamos começar do significado desse nome, Judas e Iscariotes. É interessante notar que o nome Judas, o sentido original dele é muito bonito. Judas é a versão grega do nome hebraico Yehudá. Yehudá, que a gente fala Judá, um dos filhos de Jacó, e Judá significa louvado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, aclamado seja o Senhor Deus, o Senhor Deus. Então, olha que interessante, Yehudá, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso de Israel, seja louvado. Esse é o sentido de Yehudá ou Judá. Quando os judeus que estavam na época de Jesus, muitos deles tinham uma influência grega, e até o Novo Testamento foi escrito em grego, então você sabe que algumas pessoas falam, não, o nome não se traduz. Isso é uma meia-verdade, porque, embora, de certa forma, o nome não se traduza, ele se adequa ao outro idioma. Por exemplo, os americanos não chamam o apóstolo João de João, é John. John. John, em português, é João. Em hebraico, Yohanan. Em russo, Ivan. Em francês, Jean. Em espanhol, Juan. Tá vendo? É o mesmo nome. Em grego, Ioannis. É o mesmo nome, mas ele não foi traduzido, mas foi adequado a idiomas diferentes. Então, Yehudá, que em português a gente fala Judá, em grego virou Judas. E o Judas acabou virando Judas em português, tá bom? Mas esse é o significado do nome de Judas. E quando você vai estudar os nomes, tem dois significados. Tem o significado etimológico e o significado semântico. O significado etimológico é de onde veio aquele nome, a raiz dele. Como eu falei, Judas vem da raiz hebraica Yehudá, que significa louvado seja o Senhor. Esse é o significado etimológico. O significado semântico é aquele que o nome adquiriu ao longo do tempo. Então, como ele traiu Jesus, Judas passou a significar traidor. Jacó, por exemplo. Jacó, Yaakov, em hebraico, significa aquele que vai na pegada do outro, no calcanhar do outro. Yaakav. Então, é aquele que persegue o calcanhar do outro. Mas como Jacó enganou seu irmão, o significado semântico ficou o Jacó enganador. Então, o significado etimológico de Jacó é aquele que vai no calcanhar do outro. O significado semântico, enganador. O significado etimológico de Judas, o Senhor seja louvado. O significado semântico, traidor. Tá certo? E Iscariotes. Bom, há algumas posições diferentes sobre qual o significado da palavra Iscariotes. Eu vou colocar aqui na tela para você. Uma delas, que é a minha, assim, para mim, a que faz mais sentido,
é que o nome, na verdade, seria a junção de duas palavras hebraicas, ish, que significa homem, e keriot. Keriot é o nome de uma vila, uma pequena cidade ali da região de Judá, que é inclusive mencionada no livro de Josué, capítulo 15, versículos 20, verso 25, mas eu vou ler o verso 20 também. Olha aqui para vocês. Josué, capítulo 15, quando fala da divisão de Judá, ali fala da cidade de Keriot. Então, vou ler para vocês aqui. O verso 20 diz assim, Josué 15, verso 20. Esta é a herança das tribos dos filhos de Judá, segundo as suas tribos. Então, na região de Judá, ficava lá, as cidades do extremo sul, falando o nome das cidades. Quando chega no verso 30, fala também da cidade de El-Tolad, Queseu, Etolad, Quesil, Orma. Deixa eu ver aqui, tem mais uma. Aqui, achei, desculpe, na verdade é o verso 25. Fala da cidade de Hazor Hadata, fala de Keriot Erzon, que é Hatzor. O curioso é que Hatzor é outra cidade. Aqui nós temos um problema no original hebraico, que muitos acreditam que quando fala Keriot, é uma palavra. Hadzon é outra palavra. Só que eles colocaram com um hífen aqui, mas há uma divergência entre o texto hebraico e o texto da Septuaginta. Eu não quero cansar você com coisas técnicas, mas, por hora, basta dizer que essa Keriot aqui, não confunda com que é Hatzor, tá bom? Keriot seria essa cidade que fica em Judá. Na verdade, há duas Keriotes. Há uma Keriot que fica em Moabe, que é mencionada também por outros profetas da Bíblia, e há uma Keriot que fica em Judá. E os especialistas acreditam que essa Keriot seria a cidade de Judas. Então, Ish, em hebraico, é homem. Keriot é o nome dessa cidade. Então, Judas, Ish Keriot. Judas, homem de Keriot. Esse seria o sobrenome dele. O que faz sentido, porque muitas pessoas na Bíblia são denominadas a partir o sobrenome delas, eu digo, a partir do local de onde elas vieram. Por exemplo, Paulo de Tarso, Jesus de Nazaré, José de Arimateia. Então você tem o sobrenome formado muitas vezes a partir da região de onde você veio. Outra forma de se montar um sobrenome é a partir da sua filiação. Por exemplo, Simão Bar Jonas, quer dizer, Simão, filho de Jonas, tá certo? Barrabás, filho do pai, em aramaico, filho do pai. E outros mais que eu poderia estar. Barnabé, quando fala Barnabé na Bíblia, provavelmente não era o primeiro nome dele, era o segundo nome, tá certo? Barnabé. Seria como se fala assim, o Oliveira vai conversar com você hoje, tá certo? O Pasquim, o Pascoal, na verdade, é o sobrenome da pessoa. Ok. Vou voltar aqui porque há outras duas hipóteses também. Eu não as defendo, mas elas existem. Alguns pensam que o nome Judas Iscariote vinha da palavra sicário, seria uma forma grega da palavra sicário, que ele era um rebelde sicário. E uma variação dessa mesma posição é aquela que pensa que também significaria shakar, em hebraico, que também tem a ideia de alguém revolucionário. Eu, particularmente, confesso para vocês que essas duas opiniões, e não sou só eu apenas que digo isso, a maioria dos especialistas, que essas duas outras posições aí, elas são menos plausíveis, menos comprovadas arqueologicamente falando. Tanto é que a própria palavra shakar, que antigamente significaria algum revolucionário, com o passar do tempo, significado semântico, passou a significar algo como um mentiroso, alguém que engana, que trai, alguém falso. Mas, como eu disse, a maior parte dos acadêmicos acredita na primeira hipótese, que Judas Iscariote seria Yehudá Iscriot, o Judá, homem de Queriot. E esse seria o sobrenome dele, tá certo?